Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, alegria em encontrar você aqui nesta segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Vasco classificado para a fase quartas de final do Campeonato Estadual encara o Volta Redonda, sábado de carnaval. No meio da folia tem Campeonato Estadual. Cuiabano e Spinelli estreiam quando? Jogo com o Bahia, importante. Quarta-feira, Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais agora. Vamos falar sobre a nossa paixão. Então chega deixando o seu like, comenta o que você achou de ontem, da vitória, debaixo d'água, contra tudo, contra todos, porque ontem foi um negócio do outro planeta, negócio aí, diria um amigo meu, é do outro planeta, rapaz, ontem foi uma vitória importante, que fala muito sobre o que vem por aí, né? Então já comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal. Tava brincando com o negócio de vitória do outro planeta, né? Porque foi um jogo atípico, um jogo que já começou com atraso de meia hora em virtude da chuva, um gramado muito encharcado. O Vasco demorou a se adaptar ao gramado, até porque a característica do time é de muita velocidade, condução. Quando encontrou soluções, teve oportunidades no primeiro tempo, mas não conseguiu converter. Veio o segundo tempo com um homem a mais, já que o Marquinhos foi bem expulso pelo árbitro da partida. O time conseguiu fazer a sua vantagem com a entrada do GB. O Brenner fez o primeiro gol, o GB atraiu mais a marcação, fez mais a parede, o pivô, e aí o Brenner fez o primeiro gol dele com a camisa do Vasco, primeiro gol da partida, e depois de pênalti, Felipe Coutinho fechou o jogo. Ah, Fábio, então você está comemorando uma vitória de 2-0 em cima do Botafogo, do time sub-20, que vergonha. Não, vergonha seria perder, né? O Vasco tinha a obrigação de vencer, jogava em casa, diante do seu torcedor, mais de 15 mil apaixonados estavam lá em São Januário, e tinha a obrigação, sim, de vencer. Era o sub-20? Era o time todo principal? Foi opção do Botafogo. Pensando o Botafogo na quinta-feira, tem o clássico com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco joga quarta com o Bahia, e o Vasco tinha a obrigação de vencer. Agora, é um jogo em que tecnicamente fala muito pouco, porque o gramado ficou encharcado durante toda a partida, o segundo tempo melhorou um pouco a condição do gramado, mas foi uma partida em que o Vasco não conseguiu mostrar toda a sua parte técnica. Apesar das canetas distribuídas, né? O Vasco distribuiu canetas no jogo, tecnicamente time muito superior ao Botafogo, mas não foi dentro da partida o que se viu de um jogo tecnicamente bem jogado, de grandes participações de ambos os lados. Não, porque o gramado não ajudou. Mas, no segundo tempo, o Vasco soube jogar o jogo e soube vencer o Botafogo. Isso é fundamental. A federação vai confirmar hoje o horário das partidas, os dias já estão marcados. Sábado, Vasco e Volta Redonda, aliás, começa sexta, né? A fase quarta de final, com Madureira e Boa Vista. No sábado, o Vasco recebe o Volta Redonda. O Vasco recebe o Volta Redonda em São Januário por ter melhor campanha, é o mandante do jogo. No domingo tem o clássico no Newton Santos, Botafogo e Flamengo. E na segunda-feira, Fluminense enfrentando o Bangu. Lembrando que o regulamento do Campeonato Estadual é o seguinte, torcedor. Na primeira fase, nos 6 primeiros jogos, os times do Grupo A enfrentaram os times do Grupo B, 6 rodadas. Classificação, os 4 primeiros. Primeiro enfrenta o quarto, segundo o terceiro. Por isso foi importante passar na segunda colocação, para ter o direito de jogar em casa e principalmente fugir de um clássico nesse momento em um jogo único. Os vencedores dos jogos se enfrentam na semifinal em jogos de ida e volta dentro do grupo, ou seja, quem passar de Vasco e Volta Redonda encara o vencedor de Fluminense e Bangu. Do outro lado, a mesma coisa. Então, uma final Vasco e Botafogo ou Vasco e Flamengo, os times avançando, um confronto como esse, só realmente na final. Então, somente na final, o Vasco pode pegar, por exemplo, Botafogo ou Flamengo novamente. Ou seja, o grupo B, o Vasco só enfrenta avançando numa final em jogo único também.
Aliás, falei em carnaval, eu tô com a Insider aqui, tô lembrando que a folia está chegando e você, claro, quer estar bem vestido, confortável, porque altas temperaturas, né? Como é que fica, Fábio? O suor, camisa fica pesada. Na Insider não. E na folia você quer o quê? Tranquilidade. Evaporação do suor com absorção do calor, com tecnologia, tem nome, é Insider. Você veste a camisa da Insider. Ah, Fábio, mas eu moro numa região que chove muito. Beleza, pegou a chuva, torceu, secou, não amarrotou, pode vestir de novo e seguir na sua folia. E a Insider está com a folia de preços também, hein? Liberou um desconto super especial para você que faz a primeira compra na Insider, 20% de desconto. Se você já é comprador recorrente, é aquele cliente maneiro, já usa o meu cupom Fanático Vascaíno, então você tem 10%. E mais, hein? Loucura total dos preços. 5% no off, se você pagarem no Pix, e também frete grátis. Então aproveite, compre para os homens e para as mulheres de todas as idades, para todas as ocasiões. Se você quer ir para a academia com a sua camisa confortável, tem Insider, porque é praticidade, conforto e principalmente durabilidade. Dura demais a camisa da Insider. Bom, voltando a falar sobre o Campeonato Carioca, sábado tem um jogo com Volta Redonda e aí Cuiabano e Spinelli estarão à disposição mesmo no Diniz. Cuiabano deve ser regularizado hoje, inclusive, para ficar à disposição para quarta-feira, para o jogo com o Bahia. O Spinelli depende da regularização, mas se não ficar para quarta, sábado, certeza. E os dois estiveram em São Januário. Eles foram ao estádio, acompanharam a partida, viram de perto a vitória do Vasco da Gama e viram de perto uma atuação valente. Pode-se dizer que a atuação do Vasco contra o Botafogo foi atuação valente, porque tecnicamente não foi um jogo bonito, principalmente pelas condições do gramado. Mas o time foi valente, o time foi guerreiro, foi lutador e com grandes atuações. O Thiago Mendes jogou pra cacete, foi o melhor em campo, arrebentou com o jogo. O Saldívia fez uma grande partida na vaga do Cuesta. O Coutinho fez um grande jogo também. Enfim, dentro das possibilidades, o gol do Brenner, aquele gol do Ufa, né, de lavar a alma, de saiu a Inhaca, agora vai e vai ser um jogador importante, porque o Vasco precisa ter banco de reservas, eu sempre falo isso. Todo grande time que quer lutar pelos títulos precisa ter pelo menos 16 titulares. E você passa a ter, com a chegada do Spinelli, se o Brenner for para o banco realmente, que é o que eu imagino, Brenner para substituir o Spinelli, ou até mesmo entrar durante o jogo e atuar com ele. Hoje ainda tem Marino e Rojas no banco. Rojas é outro jogador que entrou bem também. Saldívia começa a botar uma dor de cabeça no Diniz, porque jogou bem. Ele é uma reserva para o Cuesta, que vai voltar à equipe, é o titular nesse momento. O Puma, tem o Paulo Henrique pedindo passagem, está voltando o titular, volta o Puma para ficar no banco. Com a chegada do Cuiabano, o Piton vai para o banco, então as laterais já começam a estar bem servidas. Você começa a buscar opções. Ainda vai buscar um zagueiro para compor e principalmente um volante até a janela fechar, porque o Vasco entende que tem que qualificar o seu elenco. E tem mesmo, porque o brasileiro já está rolando a bola, quarta-feira tem o terceiro jogo, que é o Bahia, daqui a pouco começa a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, até a Copa do Mundo. Ah, mas dá para esperar porque até a Copa do Mundo o time vai se acertando e aí tem uma grande parada. Não dá não. Até a Copa do Mundo, 18 jogos vão ser realizados no Campeonato Brasileiro. Você vai dar mole? Vai ficar para trás? Um turno inteiro você vai jogar fora? Não tem como. Um grande abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho. Meio-dia tem o nosso Na Conta KTO para a gente falar das classificações. Ele estava até com medo do escuro, estava com medo no Maracanã. Ah, amigo, o time dele ganhou, classificou a gente antecipadamente e ontem a gente fez a nossa parte ganhando do Botafogo. Ah, era o Sub-20. Oderse foi quem entrou em campo e quem entrou a gente bateu, como sempre, na freguesia. Continua ampla entre Vasco e Botafogo. Aliás, os botafoguenses estão chorando ou estão querendo sacanear. Só um detalhezinho. O confronto tem uma distância muito grande. E no confronto vocês nunca jogaram, ou vocês não jogaram sempre com Sub-20. Ou eu estou equivocado? Um grande abraço. Morde o cotovelo, manda áudio se for chorar e até mais tarde.